isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Então, existem 3 itens para essa questão da fortaleza, para a gente se livrar destas fortalezas, para elas saírem da nossa vida. A primeira coisa é meditar, né? É isso que nós temos que fazer. Meditar muito na palavra de Deus, imaginar e falar. Então, é confessar, porque a confissão traz visualização, traz imagem. Que você já entrou naquilo que a Bíblia diz. Tá certo? Se você é uma pessoa que tem muito medo, você tem que confessar palavra que diz contra o medo. Porque tem gente que vive a medo, não tem. Então fica vendo diabo para todo lado, né, gente? Até ver mesmo. Ver as coisas fazer, andar, ele fica te provocando, ué. Ele não tem poder, coisa nenhuma. Você tem que mandar ele parar e sair. O que é isso? Então, a segunda coisa é exaltar o conhecimento de Deus na sua vida. Isso tem que estar exaltado, que é a palavra, você exalta o conhecimento que você tem. Isso tem que estar, porque você está falando a palavra, você tem que exaltar isso. Isso tem que estar acima do que o diabo fala. Está valendo? Bom, isso aí você vai vendo lá como é que você vai, né? E depois, a terceira coisa é a imaginação, que a palavra de Deus, ela forma a imaginação. Então, é meditar, porque você vai falar, você vai visualizar, você vai exaltar o conhecimento de Deus acima dessas trevas aí, que está na sua cabeça, que está te apavorando, que está acabando com você. E depois é a imaginação, a imagem, a visualização tem que vir, tá? Então, nós temos que adquirir a imagem de Cristo Jesus para nós não termos na nossa mente imagem de outros. O que é isso? Acabam sendo ídolos. Estão me acompanhando? É aí que a pessoa muda de vida. Você não precisa ficar contando mentira. Quando você está andando na verdade, você não precisa contar mentira, porque é verdade. Aliás, nem precisa falar. Não precisa falar que a luz aqui está acesa, precisa? Então, quando você está andando naquilo, você não precisa ficar se gabando e falando. Você quer mostrar que você é espiritual? Não precisa mostrar. Você está bem, você está em paz, você está equilibrado, você está curado, você está vencendo. Amém, esse é eu, esse está bem. Está valendo? Então não precisa ficar contando mentira, tá? Porque não é o caso de querer se aparecer. Porque quando Moisés desceu do monte, ele não precisou falar que ele estava 40 dias com Jesus, com Jesus mesmo. Não, e eles fizeram lá o bezerro, né? Que acharam que ele tinha sumido. Acho que ele evaporou lá no monte, porque ele não apareceu mais. Vamos fazer um bezerro aqui, aquele que nos tirou do Egito, vamos adorá-lo. Bezerro de ouro. Ficaram lá e fazendo perversidade, coisa horrível, né? E tudo mais. Então, quando ele desce com o véu, foi o que eu mostrei a semana passada. O véu, porque a luz, a presença de Deus com ele ali, iluminou tanto ele, que a luz de Deus refletia no rosto dele. Então, se você anda com Deus, Deus reflete na sua vida, aparece. Nem precisa falar. Vocês estão acompanhando? Não tem maquiagem para isso. Isso não existe. Está valendo, gente? Então, a gente, para não ficar adquirindo a imagem dos outros. Porque senão a gente começa a pegar uma imagem de um, pega de outro, pega coisa do mundo, e disso e daquilo, que é o que vai formando as fortalezas. De tanta coisa que a gente pensa por aí, tá? Então, essas fortalezas, elas vão sendo renovadas através de um processo, não é do dia para a noite. Também não se desespera, porque você vai começar a trabalhar com isso, na presença de Deus, com a palavra, orando em línguas, estudando. Isso vai acontecendo, você tem que falar a palavra. Confessar a palavra é importante, ela vai mudar a sua vida. Você tem que falar a palavra. Está escrito na Bíblia, né? Que você tem que falar. Os louvores têm que estar na boca, tá? Então, como essas fortalezas são uma mentira de Satanás, o que Satanás faz com essas fortalezas? Ele cega a pessoa e deixa a pessoa surda com relação à palavra. A pessoa não enxerga.
Não adianta, não adianta, porque não adianta. Não enxerga, não entende, não ouve. É questão espiritual. Porque se você enxerga, você está liberto. Se você ouve, você está liberto. Não é ouvir com isso aqui, não é ouvir com a mente. É no espírito, você ficou liberto. Então vai em frente, que o Espírito Santo vai fazer tudo isso na sua vida. Isso aqui não precisa de inteligência, precisa do coração e entrega. Ficando na presença dele, se deleitando com ele, intimidade, com a palavra. Busca esse Deus. E ele vai transformar você, porque ele prometeu isso, tá? Então, como eu disse aqui, que a pessoa, ela fica cega, que Satanás cega, porque você pode mostrar na Bíblia as coisas para a pessoa, mais escritura, pode, sabe, até pregar e falar, mas não sai daquilo. Entendeu o que eu disse? Não sai. Não sai daquilo porque tem fortaleza. O diabo está escondido lá dentro, não muda a vida. Então vai trabalhar com isso. Não sai disso. Está valendo, gente? Porque quando sai, você é outra pessoa. Você está livre. Você está livre do laço, da prisão. Você ficou outra pessoa. Você mudou completamente. Porque você pode ficar fazendo discurso, ficar falando, mas você, não é. Quando você está livre, é diferente. Quando você ficou completamente livre, tá? Então, a pessoa não entende a palavra, fica no intelecto, que ai, como quer fazer uma força? Não é força, porque revelação, ai, eu sei como que é. Entendo. Espírito Santo, cambarelequechá, yambarelocochá, você tem que orar. Você ora pelo menos 1 hora em línguas sozinho, sentado lá, porque você está se entregando ao Espírito Santo. Ora, se você estiver nesse caminho, você vai mudar. Você vai, todo dia. Você escolhe 1 hora lá, mas que você não vai dormir, tá? Porque se for dormir, não adianta. Porque daí, quando você acorda, você acorda. Antes de abrir o olho lá, o seu subconsciente é danado, que ele é poderoso, já começa a orar por lá. Aí quando você acorda, você pensa que você estava orando ali, você não estava não, você estava dormindo. Então, você não pode dormir. Tá? Você tem que orar. E quando você estiver orando em língua, você vai pensando na palavra de Deus. Por que isso que o David falava assim, leia a Bíblia então, enquanto você ora em línguas. Para você pôr a sua mente já olhando para a palavra. Mas parece que não está resolvendo isso aqui. Faz anos que nós estamos fazendo isso. Eu não vi resultado nenhum ainda, até hoje. Quer dizer que não está. Está lendo, mas não está lendo. Então escreve 2 versículos e fica pensando naquilo, meditando. Faz alguma coisa para mudar a sua vida. Porque se ficar ouvindo a Bíblia e pondo o olho aqui, mas você nem está aí, você está no outro espaço. Então não está adiantando, porque você não mudou. Tá? Então é por isso que essas pessoas não conseguem ver exatamente quem Jesus é. A identidade de Jesus que foi colocada em nós agora. Que nós temos a identidade de Cristo Jesus. Isso vem de meditar na palavra. Com a revelação que o Espírito Santo dá e coloca a palavra de Deus em nós. Isso não é nada difícil, não. Eu estou tentando explicar uma coisa que é espiritual, mas isso acontece no seu espírito, se você ficar lá. Você tem que se entregar, essa que é a verdade. O seu pensamento, a sua vontade, os seus sentimentos, as suas emoções, você tem que entregar tudo. Isso é a alma, é isso que você tem que entregar para Deus, tá? Você tem que se render. Tipo, eu não estou conseguindo. Então, não, agora eu vou conseguir, eu vou me entregar. Peraí, como que é isso? Senhor, se você precisar, para um pouco, põe um louvor, porque a música ajuda, né? A música, ela, sabe, ela nos cativa. O louvor, aquilo, aí de repente você consegue entrar lá, pronto, agora então vamos voltar aqui. Eu consegui outra vez entrar na presença dele. Você tem que fazer alguma coisa, tá? Porque nós precisamos da unção de Deus para quebrar essas fortalezas. Sem a unção de Deus não quebra fortaleza nenhuma. Então não é uma pessoa orando para você que vai quebrar essas fortalezas. Porque as fortalezas elas saem com a meditação, renovando os pensamentos, a mente.
Então, que você vê que essas coisas que eles fazem aí, quebra de maldição, não sei o quê, tanta coisa que eu nem sei. Mas não é, isso aí não resolve. Porque a pessoa ela não vai mudar. Se ela não mudar a mente dela, ela não vai mudar. Não adianta nada aquilo, tá? Aquilo lá fica, volta tudo, tá? Então, para nós não ficarmos iguais às pessoas que estão no mundo, cegas, quem está no mundo é cego, e surdo espiritualmente. Não ouve de jeito nenhum. Quando a pessoa já começa a ouvir, é sinal que ela já está aproximando da luz. Ela já escuta, já aguenta. Quando a pessoa não aguenta ouvir, é fortaleza grande. É um ninho de fortaleza. Vocês sabem disso que eu estou falando. Não aguenta, né, gente? É pesado. Glória a Deus. Então, vamos ver Gênesis capítulo 1. Quer ver? Eu vou mostrar agora o que é fortaleza do mundo. Vamos aprender um pouco isso daí, tá? Porque Satanás, ele perverte os pensamentos. Gênesis 1. Ele perverte os pensamentos. Certo? E, através dos pensamentos, vem uma escravidão. É isso que ele faz. Ele perverte e põe uma escravidão. Você fica escravo daquilo. Não tem como você ficar livre daquilo. Só a palavra de Deus. Ungida. Por isso que ela vai se tornar ungida através de você ficar com ela, falando, confessando, orando em línguas. É aí que vem a unção. Você que tem que adquirir isso. Só através da unção da palavra de Deus. Então, Gênesis capítulo 1, vamos ver versículo 26 e 28, que vocês sabem muito bem, mas é que eu quero explicar alguma coisa aqui. Veja isso. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, aqui ele mostra que nós fomos feitos à imagem dele. Ele já disse aqui, nós fomos feitos à imagem dele, só que quando o homem caiu, ele perdeu esta imagem. Mas Jesus veio e ele acabou com a morte espiritual e trouxe de volta a imagem dele, que está no nosso espírito. A imagem, esta imagem está no nosso espírito, não está longe não, está aqui dentro, eu nasci de novo. Por isso que eu tenho como mudar a minha vida. Não é para eu andar nessa parte externa, é para eu andar na parte interna, no espírito, porque foi isso que ele fez. O espírito era morto para Deus, por isso que atrapalhou, estragou toda a parte carnal, que não está redimida, mas eu vou trabalhar com ela agora através do meu espírito, nascido de novo. A alma vai ter que pender para o espírito, se unir ao espírito e não ficar sozinha, dando conta com um homem velho, querendo dominar minha vida, de jeito nenhum. Então, Moisés testemunha aqui que nós fomos, aqui, ele que escreve isso, né? Que nós somos criados à imagem e semelhança e luz de Deus. Ele nos criou assim. E mais, ele mostra aqui que nós fomos feitos homem e mulher, 2 gêneros apenas. Está escrito aqui. Deus não criou outros gêneros, só criou 2, homem e mulher. Então veja, Jesus fala sobre isso em Marcos, capítulo 10. Presta atenção. Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês o que é uma fortaleza. Vocês vão entender. Marcos 10, versículos de 5 a 9. Presta atenção. Versículo 5. Mas Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, ele está falando aqui sobre a questão do divórcio. Ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez o homem e a mulher. Jesus está falando aqui.
Ele é o Criador. Na essência, ele está aqui como o Filho de Deus, em carne. Mas escondido dentro desta carne está o Deus poderoso, que criou todas as coisas. Amém? Ele mesmo está testificando. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aqui ele está trazendo o assunto do divórcio e o casamento, tá? E Jesus aqui, que é o Filho de Deus, ele fala com toda a autoridade sobre o sexo feminino e masculino. E o propósito do casamento, que é para multiplicar. Foi o que está escrito lá em Gênesis. Né? Deus criou o homem, o propósito de Deus criar o homem e a mulher é para se unirem matrimonialmente e gerarem filhos para multiplicar, para povoar a terra. É isso aí. Como que é povoar a terra? Tinha que ser nesta condição, de um homem com uma mulher. Isso é casamento. Um homem com uma mulher. E é o objetivo de Deus, para gerar filhos e povoar a terra, tá? Então, todo homem e toda mulher tem o propósito de Deus, que é o casamento. Mas é opcional se a pessoa, de repente, que nem Jesus diz, tem pessoas que não querem se casar porque vão servir a Deus, mas isso também já é algo de Deus dentro, para essa pessoa não sentir necessidade de ter, né, um cônjuge, no caso, se é um chamado de Deus, vamos dizer. Mas não é comum. O normal, o propósito de Deus, que é do homem se unir com a mulher e se casar. Esse é o que a Bíblia diz, tá? Isso é muito simples e fácil de entender. Qual é a dificuldade? Até a criança entende, né? Até a criança entende. Então, eu vejo lá a minha filha, tem que ensinar, porque ela, a menina, a minha neta, gosta muito de bicho, de essas coisas aí, de botânica também, coisa. Aí ela tem que ensinar, vai ver lá as abelhas, como que faz, negócio de pólen e não sei o quê. Então, ela tem que explicar que sempre existe um macho e uma fêmea para poder continuar aquela espécie, seja qual for, para procriar. Então, sempre é assim. Já ensina do homem e da mulher, é que o homem com a mulher se casam, se unem, e a mulher, nessa união com o homem, ela recebe uma criança no ventre. Então, o homem gera nela uma criança. Assim como o bicho macho gera na fêmea o outro. E o pólen, também o inseto, que ele também, a planta, tem um fêmeo, tem uma... Tudo Deus fez assim. Eu vejo minha filha ensinando isso porque a criança tem capacidade de uma delicadeza e entendeu que é assim que é. Como que é tão simples isso, não é? Mas nós podemos ver neste assunto que há uma fortaleza que o diabo colocou no mundo, tão grande, que parece que ficou difícil de entender. Vamos ver Efésios 2 agora. Efésios 2, isso tudo é fortaleza. Efésios, vamos aqui. Capítulo 2, versículo 10. Deus diz assim, olha: pois somos feitura dele, de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, diz aqui que Deus me fez, eu, Ana Maria, no sexo feminino. É isso que ele está dizendo. Deus me fez para um propósito divino. Assim como ele fez você no sexo que você está, que você é, para um propósito divino. É Deus que criou todas as coisas, tá? Porque é para ser cumprido em cada pessoa o propósito divino, se é sexo feminino ou masculino. O propósito de Deus é para ser cumprido em cada pessoa, porque Deus é o autor do gênero, do nosso gênero. É Ele. Ninguém consegue ser gerado um sexo feminino ou masculino no ventre da mulher. Não.
Não, ninguém conseguiu fazer isso. Porque é Deus. É Ele que cria o gênero. Ele é o autor da vida. Ele é o autor do gênero, tá? Mas eu já conversei com pessoas que têm tanta fortaleza que elas não entendem isso. De jeito nenhum. Elas falam, não, mas é que é desde pequena, é desde criança, já nasceu assim, não. Isso é fortaleza de Satanás. A pessoa está cega, a pessoa está surda, portanto, ela está no pecado. Ela não enxerga, ela não ouve. Ninguém está contra as pessoas, mas as fortalezas é onde abrigam os demônios. Satanás escravizando as pessoas para não ser cumprido o propósito de Deus naquela vida e mais ainda, não ter a vida de Deus em si próprio. E parece, é uma coisa tão simples e de repente tem até cristão que fala, não, mas eu acho, né, coitado, né, sabe por quê? É muito forte. Não nasceu assim não. Deus só criou homem e mulher, não tem outra coisa. Não existe outro gênero. Não vem com isso não, isso aí precisa de libertação. Isso aí, a família cristã tem que olhar desde criança. Se tem alguma tendência, repreender, chamar a criança, ensinar a palavra e mostrar, sabe? E mostrar para a criança, olha aqui o que você tem. Isso daí é o seu sexo. Você não é outro sexo. Tem que ensinar. Mas até o pessoal dentro da igreja está confuso, está com fortaleza nessa área. Vocês verem o que está faltando? Então não tem esse negócio. Isso daí é a perversão que está nesse mundo, as trevas. E é uma coisa simples, mas eles querem inventar outra coisa. Então isso são fortalezas que Satanás forma por causa de pensamentos contra a obediência de Deus, que nós vimos em 2 Coríntios capítulo 10. Está valendo? Estão me acompanhando? Porque vocês têm que responder isso também. Vocês têm que combater e saber responder. Está aqui na Bíblia. Deus diz isso. Bom, você não crê em Deus, mas se o avião está caindo, o que você vai gritar na hora? Ai, Deus! Sabe que tem um Deus. Eu tenho que trazer o ensino de Romanos aqui, do capítulo 1, que Deus mostra que Ele revelou a pessoa dEle para todo ser humano do mundo, desde sempre. Então não vem com essa não. O cara pode ser ateu, mas se o avião está caindo, ele vai falar, meu Deus. É isso que é verdade, tá? Se começar a vir um tsunami, ele sai correndo, meu Deus, começa a chorar. Ele sabe que tem um Deus, todo mundo sabe. Então isso são fortalezas. Por isso que você tem que estar cheio de Deus, para você poder elucidar, trazer a verdade à tona. É óbvio que Satanás, o que ele faz quando ele está escondido numa fortaleza dessa? Ele vai se estribuchar, ele vai tentar agredir, ele vai fazer as mentiras dele para assustar. Mas a verdade tem que ser falada. Ok? E nós temos que saber que isso, o jeito que Deus para nós combatermos isso, isso não vai acontecer na nossa vida, tá? Então, essas pessoas que acham que tem aí um outro gênero, ele nasceu por engano, isso não existe. Não existe. Então, isso são fortalezas, porque Deus só criou menino e menina. Não tem outro sexo, tá? Então, esse negócio, você vai no banheiro, você não sabe agora em qual banheiro que você entra, isso é palhaçada, não tem nada a ver. Para com isso, vai. Não, homem é num lugar, o que você... cara, você tem o quê no meio da sua perna? Você é homem, você é homem. E você, mulher, o que você é? Você é mulher. Então, você é lá, homem é aqui. Não vem com esse negócio. Então, gente, nós temos que orar e muito, tá? Principalmente para a nossa casa e para a nossa família e por fora esse diabo. Repreender na oração. Porque a oração tem poder. Amém? É isso aí. Então, essas mentiras com essas fortalezas na mente, que o Satanás prende as mentes, deixa as pessoas cegas. É isso que ele faz. Até cristão, gente, começa a criar polêmica. Porque não estuda a palavra, não lê, não ora em línguas, fica com a mente fechada. A oração em línguas abre os horizontes, tá? Então, e o coração fica duro. Por quê? Por causa do pecado. O pecado é que endurece o coração. Então, por isso que a gente tem que orar, né? Para que as pessoas enxerguem a bondade de Deus.
o poder, o amor de Deus, né? Então a gente tem que orar isso, pedir que o amor de Deus seja revelado para as pessoas que estão cegas, porque uma vez que a pessoa, ela consegue enxergar que Deus é bom, porque o pecado faz a pessoa ter ódio de Deus, raiva, Deus é péssimo, olha aqui minha situação, isso, a pessoa tem ódio, porque Satanás está escondido lá dentro das fortalezas. Mas com a oração, né, os olhos podem se abrir, tá? E aí Deus pode destruir as fortalezas. Assim que os olhos se abrem. Através da meditação, os olhos começam a se abrir. É maravilhoso. Tá? Então, a gente vê muita situação nas famílias que estão apartados de Deus, que as situações acontecem com os filhos, ou até, gente, com os cônjuges, né? Sabe, agora mesmo escutei o pessoal me falando que o sócio da empresa, 60 anos, morreu o pai e a mãe, finalmente morreu. Aí, morreu o pai e a mãe, divorcia da mulher, não sei quantos anos de casado, com os filhos tudo já, tem até filho casado já, e vai morar com outro homem. Então, as pessoas cristãs têm que estar de vigilância, têm que estar orando para esse diabo não entrar na família. Por isso que nós temos que nos agarrar à palavra de Deus, ela é poder. Deus deu poder para nós, Ele não pode fazer nada se eu não exercer o poder que Ele me deu. É isso aí. Então, está nas nossas mãos vencermos esse diabo. Está nas nossas mãos e repreender. Né? Repreender esse diabo que está escondido lá dentro. Falar, diabo, você vai ser exposto pela palavra de Deus, eu te repreendo, em nome de Jesus. Com essa mentira, você sai fora agora. Em nome de Jesus. E Senhor, revela, abre esses olhos com o seu amor, com a sua bondade. Senhor, que essa cegueira seja extirpada agora. Eu repreendo esse demônio que traz cegueira espiritual. Né? Que é 2 Coríntios capítulo 4, que é o que o Satanás faz, é dar cegueira. Por isso que a pessoa não aceita o evangelho. É isso, é essa fortaleza. Vocês estão acompanhando, tá? Então, o coração duro são os pecados, tá? E se meditar na palavra, os olhos se abrem e tudo começa a acontecer, tá? Porque o que o diabo quer? Ele não quer que o plano de Deus seja cumprido na vida das pessoas. É isso. A guerra dele é essa. Que a pessoa fique morta espiritualmente até o fim. Essa é a guerra dele. Mas nós que vamos levantar contra a guerra dele. Nós que vamos guerrear com ele com as armas espirituais. Então, Romanos 12, 1 e 2. Vamos lá. Vamos ver aqui. É tão linda a palavra de Deus. É tão linda. Falar, Senhor, que bom que você está me ensinando. Glória a Deus, me ensina. Fala para mim como que é. Né, gente? É isso aí. Porque está horrível o mundo. Porque na era das trevas, porque o mundo teve a era das trevas, que Deus não estava aqui, foi lá na Idade Média, a era das trevas. Era só isso e muito mais. Era a Babilônia mesmo. Todas as coisas horríveis que aconteciam com aqueles deuses, com aqueles templos. Vocês viram lá em Samuel, né? Asteroide, Dagon, Baal, ai, cada nome, é tanto Deus servindo a esses deuses, sabe, que são demônios da destruição humana. E a humanidade inteira, o mundo inteiro, nas trevas, foi a era das trevas. Foi terrível. Bom, então, Romanos 12, versículo 1 e 2, a gente conhece, mas vamos novamente, porque isso se encaixa aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele disse, olha, para experimentar, já imaginou você poder experimentar e aceitar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? É maravilhoso.
É maravilhoso, não tem nada que se compare. É por isso que ele diz experimentar, tá? Porque nessa palavra aqui, nesses versículos, ele não está falando do nosso espírito, nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Ele está simplesmente falando aqui da mente. Porque o nosso espírito, nascido de novo, não tem esses problemas que a nossa alma tem, que a carne tem. Por isso que ele nem toca no assunto do espírito. Ele está falando aqui da alma, da carne. São os pensamentos, é onde estão os nossos problemas. Pensa nisso, os nossos problemas estão nos nossos pensamentos. Nós temos que renovar esses pensamentos com a palavra de Deus. Para o diabo não se alojar, se esconder dentro dessas fortalezas que ele constrói. E depois ele mora lá dentro, escondido. E ele nos escraviza e nada acontece na nossa vida. Vocês estão acompanhando? Você tem que pôr a mão na massa, amigo. Você tem que ir para a presença de Deus todos os dias, combater as fortalezas da sua mente. Não ia ficar, é mesmo. Ixi. Passivo desse jeito, o diabo vai trazer mais ainda. Vai trazer os outros amigos dele. Para entrar aí e fazer mais fortaleza. Ficar cego. Aceitar tudo. Porque a pessoa que não está com a mente renovada aceita tudo. Não tem força. Vai falar, tá bom. Porque o diabo distorce. Nossa, se vier uma pessoa aqui que está pervertida, é para ser liberta. Não é para nós exaltarmos essa perversão para contaminar outros. Aqui dentro nem pensa. Vocês estão acompanhando? E assim é na sua casa, é na sua vida. Você vai ter que rejeitar. Ok? Então, porque quando a pessoa não tem a palavra de Deus, chega uma situação dessa, ela não sabe o que fazer, ela aceita. Mas não que lá dentro ela esteja feliz. Ela não era esse o plano. Claro que não é feliz, porque não é de Deus. Nada do que é de Deus é bom. Não é. É horrível. Eu escutei milhares de pessoas dando testemunho, pais e mães. Eu não quero. Mas não é aqui que eu pude fazer. Lógico, você não tem Deus, você não pode guerrear com o diabo. Você tem que aceitar e morrer com aquilo. Com aquele pecado. Morrer com o pecado já viu para onde vai, né? Então é isso aí. Então, e por isso que quem nasceu de novo não tem problema com o seu espírito, porque não é o caso aqui de Romanos 12, 1 e 2. Nós temos problema com a nossa mente. Temos problema com o nosso pensamento. Temos problema, sim, com a nossa vontade, com as nossas emoções. Então, a mente tem que ser renovada. Porque com o nosso espírito está tudo ok, tudo resolvido. Lá o nosso espírito é santo, é perfeito, é a imagem de Jesus. É igual a Jesus. Por isso que nós podemos ter relacionamento com Deus. Uma vez que eu vou usufruindo, tendo revelação, recebendo o meu espírito, para manobrar tudo aqui, a minha alma, a minha mente, renovando. Não é o máximo, gente? Então, ir na igreja para falar que, Jesus andou sobre as águas, dá sua oferta e logo. Você vai embora com seus problemas. E daí, quem vai resolver o seu problema? Nem você, nem Deus. E o diabo morando lá, tem resolução. Qualquer caso tem solução. Qualquer problema tem solução. Já está no seu espírito. Levanta, tu que dormes e desperta na luz de Cristo. E reage, começa a orar, começa a buscar esse Deus. Tem solução para tudo. Tem que pôr esse diabo fora. Não tenha medo, porque a pessoa que não está unida com a palavra na sua mente, ela se acovarda. Ela fica tímida. Ela não fala nada, ela aceita. É isso que o diabo faz. Fortaleza, é isso. Você vai deixando levar a vida do jeito que está. E você está vendo que não está bom. Mas você não pode reagir porque você não tem as armas espirituais. Começa a usar. Começa a usar, começa a orar em línguas. Pede para o Espírito Santo te ajudar a te revelar como que você tem que fazer. Vai estudar a palavra. Usa a autoridade que Jesus te deu. Essa autoridade está no seu espírito, que você nasceu de novo. Você põe fora esse diabo da tua casa, da tua vida, da tua família. Você põe fora, lá na sua oração. Você vai ver como isso funciona. Porque se Deus está mostrando para você, isso aí não está legal. Então ora. Ei, muda isso tudo.
Você vai ver a mudança que vai acontecer. Não é para ficar passivo, não. Passivo é incredulidade. A fé é ação. É isso aí. Tá? Então, Romanos agora, 6:12. Vem aqui. Estou acabando, hein? Tá valendo? Toda glória a Jesus. Todo louvor. Deixa eu ver aqui se eu acho. Não é 12, não. É 6. Que, aliás, nem é esse aqui, tá? Espera aí. Não, nós vamos agora para, na verdade, nós vamos para Colossenses. E nós vamos terminar. Versículos. Não, capítulo 1 de Colossenses. Vocês vão entender isso aqui. É o versículo 27, tá? Diz assim, olha, o versículo 27 de Colossenses 1. Aos quais Deus quis dar a conhecer, aos quais quem? Nós que nascemos de novo. Amém? Que temos a nova natureza no nosso espírito. Não tem nada de difícil isso. É só você saber que você nasceu de novo. Você aceitou Jesus, você nasceu de novo. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Eu vou ler de novo, parece complicado, mas não é. Aos quais, para nós, Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse ministério da vida nova, entre os gentios, isto é, Cristo em nós, habitando em nós, a esperança da glória. É isso aí. Agora, peraí, aonde que está este Cristo? No nosso espírito. Ele mora lá, tá? Ele é um com o nosso espírito, forma um. Aqui diz isso na Bíblia, tá? Então, com o seu espírito você não tem problema. O seu espírito está ok com Deus, unido, está salvo, está beleza, não tem pecado, está justificado, tem poder, é igual a Jesus, tem a imagem dele, é santo e tudo mais. E a justiça. Olha, isso é maravilhoso. O problema está na nossa alma, o nosso pensamento, tá? É a nossa carne que não está renovada. Então existe um problema sério em nós. Então o problema não é nem tanto o diabo, que a gente costuma pôr culpa nele, porque a gente sempre põe culpa, né? Se não é no diabo, é nos outros e assim vai, né? Mas não é o caso, porque uma vez que nós estamos com a mente renovada, acabou, minha filha, você está andando no espírito. Olha isso, que demais. Tá? É isso aí. Então, acontece que muitas pessoas dentro da igreja, elas andam na mente carnal. Elas não andam no espírito. É uma pena isso, na verdade. Porque precisa de mais ensino, precisa estar junto. O pastor, né, a pessoa que tem esse chamado, porque todo pastor tem que ter o chamado de mestre de ensino. Está dentro do ministério do pastor. Porque o que o pastor vai fazer na igreja? Tem que ensinar as ovelhas. Então, falta isso, na verdade. A experiência do pastor em andar com Deus, andar no Espírito, para mostrar como que vai fazer com as dificuldades da vida. Por quê? Porque está pensando errado. Fala a verdade, se você já não viu coisa errada na tua casa. Lógico, e daí? E aí você deixa, vai dormir amanhã outro dia, fica por isso? Nem pense. Eu fiquei lendo, quando eu mudei para Alphaville, eu fiquei lendo, mas essa coisa é chata. Eu fiquei lendo lá no meu quintal a palavra de Deus, o Evangelho de João. Toda tarde eu ficava lendo aquilo lá, toda tarde orando em línguas. Aí, passou um tempo, eu comecei a ver que estava tudo errado na minha família. Eu falei assim, mas escuta, tem carro novo, tem gasolina, a casa está tudo ok, as meninas na escola, escola paga, meu marido está indo bem, trabalhando, não tem ninguém doente aqui assim, está tudo ok. Não, se você olhar, você fala assim, nossa, que vida boa, está tudo bem. Gente, eu vi no meu espírito, está tudo errado. Eu tenho que sair de onde eu estou espiritualmente. Eu entendi tudo isso. Não, isso aqui está errado. Precisa ter uma ligação íntima com esse Deus. Foi aí que eu me afundei. Se você começar a levar isso a sério e orar em línguas, e ficar orando, você vai ver que
precisa mudar e muito lá dentro da tua casa. Começando por você e por todos os membros da tua casa. Mas tem que começar por você que está escutando isso. E deu jeito, gente. E deu jeito. As minhas filhas são de Deus. Elas ensinam Deus para as crianças. A Marta vem aí, diz que vem aí, não sei quando, já vem. Mas não é agora, é lá mais para o fim do ano. E a menina já foi lá. Mãe, olha, quando nós fomos para o Brasil, essa roupa eu vou levar para ir cantar na igreja da vovó. Ela já falou que música ela vai vir cantar aqui. Ela falou assim, eu nem falei nada de ir na tua igreja, ela disse que ela vem para cantar. Porque lá, vai para a igreja. Tem celebração, faz apresentação, aprende os hinos. É de Deus. Os homens são de Deus. Deu resultado eu entregar minha vida para Deus. O meu marido, ele fica pregando o evangelho aqui, gente, em Alphaville. E chama as pessoas para vir na igreja. Hoje mesmo era para vir um colega dele. Mas ele falou, até na hora que eu saí, eu falei, será que ele vai? Ele está assim, será que ele vai? Ele precisa ir. Aí ele fica torcendo. Ele fala, ele prega tudo que ele escuta eu falar. Ele sabe pregar o que eu prego. Assim, que eu ensino ele. Porque ele lê a Bíblia todo dia. Ele faz as orações dele. As pessoas chegam lá, ele chega 8 horas no escritório. Aí ele fecha a porta, ele fica 1 hora orando. Ele lê Bíblia, ele faz orações, ele lê salmos, faz oração em cima dos salmos. Porque às vezes ele fala assim, isso aqui, porque você tem que orar, clamar o sangue. Ele falou, mas eu estou fazendo isso. Então, ele sabe. Entendeu? Faz as orações. Aí o cara, eu encontrei um dia um colega dele aí. Ele falou assim, a gente chega lá, o cara com a porta fechada, só orando. Ele é crente. O cara falou, então, mas não é esse o jeito certo do crente? Tem que orar. A gente tem que orar, porque nós temos família. Nós somos responsáveis pela nossa casa, pela nossa família. Tá? É isso que Deus quer. Então, e aí, o duro é ver as pessoas na igreja com a mente carnal, não sabendo usar o que Deus fez, que está lá dentro, já recebeu. Já nasceu de novo, já foi batizado com o Espírito Santo, já foi batizado nas águas, já tem tudo. E anda na carne. Só com esse pensamento do homem velho derrotado. Gente, vocês saem dessa. Voando. Começa a ler a Bíblia, começa a entregar, tá? Só que você vai ter que escolher. Você vai querer seguir mente carnal ou mente espiritual? Você que vai escolher para dar tudo certo aí para você, tá? Porque se nós começarmos a encher a nossa mente com o amor de Deus, com a bondade, os frutos do Espírito Santo e tudo mais, nós vamos ver que essas fortalezas vão começar a ser quebradas. Porque as fortalezas ficam lá, elas sempre põem uma coisa ruim assim, tipo, ai Deus, nos condena, ai Deus não quer fazer isso para mim, ai Deus, não tem nada a ver, eu aceitei, acabou. Deus não olha para o meu passado, morreu. O meu homem velho morreu, o seu morreu também. Então agora é meditar nesse amor, é meditar nessa bondade, tá? Para destruir essas fortalezas. Porque você é uma pessoa amada por Deus. Deus quer que você viva tudo o que Ele é. Ele não guarda nada. Ele não pôs nada no cofre, esperando um dia você chegar no céu, não é isso. É para viver agora já. Para você se livrar, só que você não enxerga o que é isso que Ele está propondo para você. Mas para isso você tem que ficar sozinho com Ele. Para isso você tem que estudar a palavra, tá? Para tirar o diabo daquele castelo onde ele está escondido lá na tua casa, na tua vida. Com os pensamentos. Você tem que se entregar. Eu acho simples esse negócio de me entregar, mas eu vejo que as pessoas têm dificuldade. Por quê? Eu não entendo por quê. Porque quando eu vou orar, eu estou entregue. Por quê? Então, ora em línguas, lê a Bíblia, pede para o Espírito Santo. Porque você não vai ver fisicamente o Senhor, mas você vai entrar num clima espiritual. É isso aí que vai mudar a sua vida, tá? Então, Paulo fala ali em Romanos 12, versículo 1, que é para você fazer alguma coisa com o seu corpo físico, oferecendo ele como sacrifício vivo. Isso é orar, vai lá, ficar na presença de Deus. Apresenta-te para Ele, fica orando, horas. Fica orando. Eu faço meu serviço, faço fácil, eu sou rápida, hein? Aprendi cada vez a ser mais rápida. Até eu mesmo falo, nossa Deus,
Agora que eu estou com esta idade, eu faço muito mais que antes, que eu nem queria, nem tinha vontade. Agora eu faço tudo com a força de Deus, porque eu quero o meu tempo com Ele. Ele proporciona para você viver com Ele. Já imaginou? Não é você que conquista. É óbvio que é com o seu espírito, mas você vai buscando, Ele se envolve com você e Ele vai pondo a vida dEle em você. Agora, você fica lá olhando, é bem que eu podia orar. É Deus que está falando com você. Você quer ouvir Deus? Ele está falando. Não, mas agora não. Agora não. Então, não, acho que eu vou dormir um pouco. Eu vou ver qual coisa. Vou fazer. Então, é assim que é, tá? Então, é só recusar o diabo, para ele não formar fortaleza. Valeu, gente? Você entendeu bem o que é fortaleza? São pensamentos contra a obediência de Cristo Jesus, que é o que está escrito lá. Estão entendendo? Quem não está seguindo isso está com a fortaleza, está desobediente a Deus. Busca esse Deus. Para você ser feliz, ser alegre, ter força, Ele vai mudar a sua vida. Você vai ver Deus te abençoando e você vai saber combater o diabo quando ele vier. Os ataques. Você não vai ficar caído, destruído. Você vai ter força. E não resolveu nada, mas você tem a força, você tem aquela glória que envolve você, você tem aquela fé que te dá aquela esperança, com uma confiança plena. É isso. Você não fica só olhando para o mundo. Você não está desamparado, você não está triste, você não está abandonado, Deus está aí com você. Então você é uma pessoa feliz, realizada. A nossa realização vem dele. Não é trabalho, não é casamento, não é filho, não é nada disso. Isso é uma coisa que Deus é do propósito dele, mas não é isso que nos realiza. Quem nos realiza é o próprio Deus. Amém? Agora estenda suas mãos. Senhor nosso Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, e te agradeço pela tua bondade, pelo teu poder e por você ouvir as orações e respondê-las todas. Por isso, com a unção que está, a sua unção que está na minha nova natureza, seja agora liberada através da minha imposição de mãos, em todos esses pedidos que estão aqui, em todas as fotos, em todos esses nomes, em todas essas vidas, em todas essas situações. E eu repreendo em nome de Jesus a ação do diabo, agindo nestas situações. Diabo, você vai sair agora, eu te ordeno e te expulso destas situações em nome de Jesus e confesso milagres, transformação de vida. Eu confesso saúde, confesso cura para os enfermos e confesso agora, Senhor, a solução do pior problema que foi colocado aqui, que essa pessoa acha que é o pior. Mas não tem pior para você, porque você é o poder e a glória. Por isso eu te agradeço, Senhor, pelos milagres que estão acontecendo aqui em nome de Jesus. E essa oração, Senhor, se estende para todos que estão em casa, para todos que estão aqui fisicamente, para os pedidos que estão no coração de cada um, você está agindo. Eu repreendo a ação do diabo agora, em cada situação, da sua vida, da sua casa, da sua família, em nome de Jesus, e ordeno que você saia, diabo, você vai sair, em nome de Jesus, você não vai ficar mais com esse golpe, nestas áreas, nestas vidas, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que está havendo libertação agora, no poder do nome e do sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor, que a tua luz está iluminando estas trevas e bênçãos estão acontecendo para todos. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Eu te louvo, eu te glorifico por você estar abençoando todas estas intenções, essas vidas, esses corações, em nome de Jesus. E agora nós oramos para o nosso país, ó Deus, nosso Pai. Oramos pelos governantes, Senhor, pela presidência da República, para que haja, Senhor, um ajuste nisso tudo e que o Senhor envie os seus anjos para abrir uma janela de luz para este Brasil de norte a sul, para que estas potestades que estão sobre o nosso país sejam dissipadas em nome de Jesus, para que venha a luz do Evangelho, que o Espírito Santo venha agir nas igrejas aqui no Brasil, com a renovação da palavra de Deus, com uma doutrina e mente sã, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos agora para o Oriente Médio, para que haja paz em Israel, para que haja paz em todos os países do Oriente Médio, para que haja conversão nos países árabes, que eles aceitem Jesus, para que o seu plano seja cumprido lá, Pai, e que o Senhor
Proteja os soldados que estão nas fronteiras de Israel, para que não haja nenhum mal para eles, que os teus anjos estejam acampados lá, Pai, em nome de Jesus, e que todos os reféns sejam libertos hoje, em nome de Jesus, da mão do Hamas, Hezbollah, desses demônios, nós repreendemos em nome de Jesus. E agora, Deus nosso Pai, essa unção que está aqui, com a Tua palavra, com a Tua presença, com o Teu Espírito, que saia e tome conta de todo esse centro comercial, para que, Senhor, haja conversão, salvação, que seja um local, Senhor, onde você reina, nesse centro comercial, e que tudo que não é seu, que suma daqui, nós exercemos a autoridade do nome de Jesus para expulsar tudo que é mal, demônios, deste centro comercial, para que fique, Senhor, a paz, para que todos que trabalhem aqui se convertam, para que se entreguem a Jesus, para que seja um lugar, Senhor, de luz, um lugar do evangelho verdadeiro, em nome de Jesus. E agora, Senhor, eu clamo o Teu sangue para todas as casas, os lares, de todos que estão unidos aqui hoje, para que seja, Senhor, através dessa cobertura com Seu sangue nessas casas, para que sejam protegidas contra todas as catástrofes climáticas, em nome de Jesus. E eu clamo o sangue de Jesus para as escolas, onde os filhos, os netos estudam, onde pessoas da família trabalham nas escolas, para que não haja nenhum atentado terrorista, para que haja paz e segurança nessas escolas, em nome de Jesus. E eu clamo o sangue de Jesus para o local de trabalho, onde cada um aqui trabalha, para que não haja nenhuma maquinação de Satanás contra os colegas de trabalho, para destruir situações, ou até mesmo o emprego, ou até mesmo a empresa, mas que haja, Senhor, a Sua proteção e salvação nesse lugar de trabalho. Nós oramos para que a luz do Evangelho chegue nesses corações, nessas vidas, e estas pessoas se convertam, aceitem Jesus como Senhor e Salvador. E nós cremos, Senhor, na Sua bondade, no Seu poder, na Sua misericórdia, ó Deus nosso Pai. Por isso agora nós, como os Teus filhos, ó Pai, nós temos todo o cuidado em Te dar, toda a honra, toda a glória e toda a adoração. No preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, os santos da igreja todos dizem, amém. Aleluia, glória a Deus.